Aleluias. Glória a Deus. O Senhor é bom, aleluia. Glória a Deus. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem que Deus é bom? Amém? Parabéns à liderança das crianças, Ministério Infantil, pela condução do Café da Manhã das Mães hoje, foi bênção. Parabéns a todos que participaram, as mães que participaram. É a igreja em movimento, a igreja que não para. Amém? E é muito bom participar. É muito bom você estar sempre informado de tudo que está acontecendo, de tudo que acontece na tua igreja, em nossa igreja. Amém? Amém? Quando tiver uma semana de bênção aqui, levante a mão se você teve uma semana abençoada. Se Deus falou com você, se você está sendo direcionado por Deus ou não, como é que você está? Está tudo bem? Hã? Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. E Deus tem colocado muito em meu coração, tem falado muito no meu tempo de oração, meu tempo de falar com Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 44. Que diz assim, se você já encontrou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça sendo derramada neste dia tão especial, em que a tua igreja se reúne, Pai, para te adorar e para bendizer o teu santo nome. Senhor, fala conosco, muda a história da tua igreja, muda a nossa história, Senhor, para que possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, com alegria, com paz e com determinação, Pai. Agora que vamos ouvir a tua palavra, fala conosco, que os nossos corações estejam, Senhor, preparados para ouvir os teus tesouros, que os nossos corações estejam preparados, Pai amado, para que o Senhor possa liberar sobre cada um a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Pai, possa tocar, possa ministrar na vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, também eu quero repreender a todo movimento na tua igreja, todo movimento, Pai, desnecessário. Que nós possamos, em reverência, atitude de reverência, respeito na tua casa. Que nós possamos prestar atenção na tua palavra. Que nós possamos receber a tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. É interessante que muitas coisas nós conseguimos fazer sozinhos, sim ou não? Sim ou não, gente? Muitas coisas nós conseguimos fazer sozinhos. Mas existem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. E aí nós sempre chamamos alguém para ajudar nessa área, naquilo que nós não conseguimos fazer. E sempre alguém vem, 1 ou 2 ou 3 pessoas. E eu olhando para essa mensagem, eu lembro que Jesus também chamou pessoas, queridos, para ajudá-lo. Para ajudá-lo e para ensinar a essas pessoas. E depois que Jesus ensinou, essas pessoas poderiam substituí-lo, dando prosseguimento àquilo que eles receberam, que eles aprenderam e que eles fizeram com Jesus. Por que eu comecei essa palavra dizendo: ninguém pode vir a mim senão o Pai?
tema dessa palavra é: vem comigo. Vem comigo. E aí tem outro texto em Mateus capítulo 22, verso 14, que diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pastor, que texto é esse? Tem alguma coisa a ver com essa palavra? Vem comigo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu sempre costumo dizer que existem pessoas que ouviram um psil e pessoas que ouviram um chamado. Um chamado para andar com Deus, para servir a Deus. E não um chamado apenas para ser ouvinte. A palavra diz: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E se nós entendemos isso, nós precisamos aprender a praticar. Nós precisamos praticar aquilo que nós recebemos, ou aquilo que Cristo nos ensinou através da sua palavra. E nós vamos passar um pouquinho sobre a vida de Jesus e o que Jesus fez com algumas pessoas. O que Jesus fez com pessoas que ouviram o seu chamado. Vem comigo. Jesus estava andando e de repente se depara com dois homens em um barco. E ele diz, lá no capítulo 1 de Marcos, verso 16 e 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, vem comigo, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Jesus disse: vem comigo, Simão e André. Sabe, é algo que hoje, na atualidade, nos assusta. Por quê, pastor? Porque, queridos, nós somos chamados por Deus muitas vezes e negligenciamos esse chamado. Porque muitas vezes nos assusta. Porque muitas vezes nós temos medo de depender de Deus. Medo, queridos, de viver o milagre. Muitas vezes temos a falta de fé para atentar ou atender esse chamado da parte de Deus. E então, nós fazemos aquilo que podemos. Nós entregamos aquilo que podemos. E quando eu olho essa mensagem, essa passagem, Jesus diz: vem comigo, Simão, vem comigo, André. Vou transformar a vida de vocês, vou mudar a história de vocês. Mas o que mais chama a minha atenção, queridos, é que eles não pensaram duas vezes, não pensaram três vezes. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E mais um pouquinho para frente, no verso 19 e 20 de Marcos, você vai ver ele dizendo para mais dois, Tiago e João. Ele diz: vem comigo, Tiago, vem comigo, João. Olha o que o texto diz. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Nós vemos aqui algo muito importante. E o que nós vemos é que Tiago e João não eram qualquer pessoa. Não eram probetões, não. Eles eram empresários. A Bíblia diz que eles deixaram o seu pai Zebedeu com os empregados. E eles deixaram tudo e foram para caminhar com Jesus, seguir Jesus. Sabe, os discípulos largaram tudo e foram atrás de Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com isso o Evangelho, ele nos comunica a essência, olha aqui, ele nos comunica a essência da vocação cristã. E essa essência da vocação cristã é seguir a Jesus.
Não é só você vir à igreja, não é só você assistir um culto, não é só você louvar. A essência, eu quero que você entenda, a essência da vocação cristã não é nada disso. A essência da vocação cristã é seguir a Jesus. Eu estava vendo algumas coisas e eu vi um estudo sobre pentecostalismo, calvinismo e neopentecostalismo. E aquilo muito me assustou com o que a pessoa que estava falando disse. Ele disse assim: olha, o neopentecostalismo é a igreja preta. É a igreja que prega sobre prosperidade. É a igreja que fala só de dinheiro. É a igreja que tem o egocentro. E aí eu olhando aquela pessoa falando, eu olhei, ainda bem que nós não somos esta igreja. Porque a parede preta não vai levar ninguém para o céu. A parede preta não vai fazer-nos mais crente ou menos crente. Mas é o nosso seguir a Jesus que diz quem nós somos. Então eu comecei a louvar a Deus e dizer: rapaz, graças a Deus não somos neopentecostais. Porque quando você é confrontado com algo, você se avalia, se ou não, você começa a pensar: peraí, neopentecostalismo, igreja tal, igreja que só fala em dinheiro, igreja que fala de prosperidade, igreja que se você dá 10 vai receber 100, igreja isso. Essas são as igrejas de prosperidade, essas igrejas neopentecostais são as atuais, são essa festa que nós vemos aí, de bem-estar, de você usar a sua fé para ganhar dinheiro e não para ganhar almas, como a palavra diz, de você usar a sua fé para ficar melhor a cada dia. Quando a palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não nos chamou para sermos neopentecostais. Jesus não nos chamou para vivermos, queridos, dentro de um lugar onde só fala prosperidade. Jesus não nos chamou, queridos, para sermos pessoas que só pensam em prosperidade, só pensam em vida feliz. Jesus nos chamou para segui-lo. Jesus nos chamou para segui-lo. E não pode ser do nosso jeito. Tem um padrão. Sabe o que significa isso? O padrão, a vocação, a essência cristã é seguir Jesus. A essência cristã é seguir Jesus. Não é que você seja próspero, não é que você tenha dinheiro, não é que você seja rico, não é isso, não é aquilo, não. Isso não é essência. Isso não é padrão. O padrão é seguir Jesus. E seguir a Jesus significa deixar para trás um estilo de vida baseado em nossas seguranças e projetos pessoais e ir atrás de Jesus. Pastor, você está mandando a gente deixar o emprego, deixar tudo? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que onde está o teu tesouro, ali, onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Eu não estou falando para você largar o emprego, mas se o teu emprego é o teu Deus, você não está caminhando com Jesus. Se o que você tem é o teu Deus, você não está seguindo a Jesus. Se estar, querido, com pessoas, andar com os amigos, viver com os amigos e não andar com Jesus, é mais importante para você, então você não tem seguido a Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, em que as pessoas mais vale para elas ficarem em casa, do que viverem e caminharem com Jesus. Tem pessoas que andam ou não andam atrás de Jesus, ou não caminham com Jesus, sabe por quê? Porque elas têm na sua vida segurança. Elas têm o seu olhar voltado, queridos, para coisas que lhe dão segurança, mas esquecem que a nossa segurança é Jesus. Nós temos que despertar, a igreja precisa acordar para muitas coisas. Na vocação e no chamado dos primeiros discípulos,
o que mais destaca é a atitude que eles tomaram. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Pastor, o que você está dizendo hoje? Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. E isso está descrito na própria vocação deles. Pois não existe vida cristã sem uma decisão de caminhar com Jesus. Não existe vida cristã sem uma decisão clara e determinada a andar com Jesus. Não existe meio termo. Não existe eu vou à igreja apenas. Quando Jesus disse, vem comigo, Ele estava te chamando para te preparar, para nos preparar para fazer coisas maiores. Para fazermos coisas, queridos, que muitas vezes não queremos, mas é a vontade dEle. Nós vemos esses 4 homens, Tiago e João, Simão e André. Provavelmente esses homens eram religiosos. Provavelmente esses homens iam à sinagoga. Provavelmente esses homens, queridos, de alguma forma praticavam a sua religião. Mas tem algo muito interessante aqui para nós. Jesus passando, olha para um outro e diz assim, Mateus, vem comigo. Mateus, siga-me. Quem era Mateus, irmãos? Olha o que diz o capítulo 9 de Mateus, verso 9. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me, vem comigo. Como Pedro e André, Tiago e João, Mateus também, queridos, aceitou o chamado, deu um pulo, deixou tudo e seguiu a Jesus prontamente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se nós olharmos no contexto de vocação, os 4 primeiros estariam classificados, mas o 5º, chamado Mateus, preste atenção. Pedro, André, Tiago e João eram pessoas devotas que praticavam fielmente o judaísmo. Mateus, porém, era um cobrador de impostos. E Jesus chamou esse cobrador de impostos para segui-lo. E Jesus olha para ele e diz, vem comigo. E a palavra relata que aquele cobrador de impostos se entrega, se rende e vai com Jesus e caminha com Jesus. Queridos, essa função de cobrador de impostos, ela era condenada, sabe por quê? Porque além do cobrador de impostos arrecadar dinheiro do povo eleito, em benefício dos seus dominadores ou do Império Romano, esses mesmos cobradores de impostos aproveitavam de sua condição para quê? Para explorar o povo, para aumentar um pouco mais e colocar no bolso, para oprimir as pessoas. E Jesus vai justamente em uma dessas pessoas e diz para uma dessas pessoas, Mateus, vem comigo. Agora a pergunta que eu faço, se Jesus chamou Mateus, um pecador, um condenado, um excomungado, significa que na pessoa e na atuação de Jesus, a misericórdia de Deus Pai, ela se manifestou para todos sem exceção. Para todos sem exceção, ele não escolheu a quem ele ia salvar. A prova clara é quando Jesus escolhe Mateus. Na pessoa de Jesus e no amor de Deus não há acepção de pessoas. Jesus tem chamado a cada dia, queridos, e nesses últimos dias ele tem chamado, vem comigo, e muitos têm resistido a esse chamado. Aprenda uma coisa, não há mais excluídos. Porque Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido, o que estava excluído. Nós estávamos excluídos, mas Jesus veio salvar, resgatar o que estava perdido. Eu e você, nós.
Talvez você ache que não tem valor nenhum. Ou talvez você vê que você não tem valor nenhum para tantas pessoas. Mas eu tenho uma palavra para você. Você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para Jesus. Sabe, naquele momento, todos os que aceitaram o chamado para seguir Jesus, como fez Mateus, alcançaram a misericórdia que Jesus oferece através do Deus Pai. Pastor, eu queria tanto entender o que é esse chamado, o que Jesus faz, por que Jesus me chama e o que eu tenho que praticar. Quando Jesus fala, vem comigo, Ele também diz o que vamos ter que fazer. Ele diz, farei de vocês pescadores de homens. Sabe qual é e por que Jesus chamou você? Por que Jesus chamou essa igreja? Por que Jesus disse para você um dia, vem comigo? Foi para você ficar de braços cruzados? Foi para você vir assistir um culto e nada fazer? Foi para você colocar os teus achismos? Foi para você só vir fazer uma parte da tua religiosidade, da tua religião? No que Jesus disse, tem algo muito forte. E esse algo muito forte vem e segue-me. Seguir a Jesus vai exigir de você imitar Jesus. Não se imita Jesus pela metade. Tem muita gente achando que estão seguindo a Jesus, mas não estão. Porque seguir a Jesus é seguir os seus passos. Seguir a Jesus, queridos, é caminhar com Ele, é viver o que Ele viveu, é caminhar com Ele e crer, queridos, que Ele é contigo. Queridos, que diferença você está fazendo nessa terra se você diz que está seguindo a Jesus? Que diferença você está fazendo nesse lugar se você diz que está seguindo a Jesus? Que diferença estamos fazendo nessa terra se nós dizemos que estamos seguindo a Jesus? Jesus não chama ninguém para ficar descansando. E quer ver outra coisa mais importante ainda? É que Jesus não chama vagabundo. Jesus não chama preguiçoso. Jesus não chama aquele que não está fazendo nada. Jesus não chama aquele que ele está deitado numa rede. Jesus não chamou ninguém que não estava fazendo nada. Talvez você diga, mas pastor, eu trabalho muito, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso não tenho tempo para desenvolver o meu ministério, para desenvolver aquilo que Deus quer que eu desenvolva. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, você tem um Deus que é o Deus dono do tempo, você tem um Deus que te chamou para segui-lo, e todos aqueles que tomaram a decisão de caminhar com Jesus, queridos, eles estavam ocupados, eles estavam fazendo coisas enormes, coisas grandes, mas eles deixaram tudo, se desprenderam. O que eu quero dizer para você é que hoje você precisa se desprender o teu coração daquilo que está te prendendo, daquilo que está te impedindo de fazer aquilo pelo qual o Senhor te chamou para segui-lo. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que nós, ou muitos de nós, estamos longe de sermos chamados seguidores de Jesus. Por quê, pastor? Eu vou dizer para você, queridos, porque seguir a Jesus é seguir seus passos. Seguir a Jesus, queridos, é fazer o que Ele fez. Ele ensinou e nos ensina a cada dia. Sabe, essa experiência do chamado dos primeiros discípulos, esse é um modelo de toda a vocação cristã. Como a eles,
Jesus também chama a nós para sermos seus discípulos. Eu estava refletindo muito nessa palavra, porque falou muito comigo, ao meu coração. Como assim, pastor? Nós estamos seguindo a Jesus. De verdade. O que estamos fazendo? O que estamos realizando? Em que outros olham para nós e dizem, esse é um seguidor de Jesus. O que temos praticado, que as pessoas olham e dizem, uau! Qual é a revolução que estamos fazendo nessa terra? O que nós estamos fazendo, o que cada um de nós estamos fazendo, querido, para que as pessoas identifiquem, vejam em nós que estamos seguindo a Jesus? Essa é a pergunta, sabe, ao qual eu fui confrontado. O que vocês estão fazendo? Se vocês dizem que são meus seguidores, o que vocês estão fazendo? Que identifiquem vocês como meu seguidor, como meus seguidores. Quando Jesus me chamou, quando Jesus te chamou, Ele não fez para que você ficasse apenas sentado, para que você passasse a semana inteira, ou fazendo uma coisinha, ou fazendo outra, ou vou além, ou liderando só um GC e mais nada, ou isso ou aquilo. Quando Jesus te chamou, Ele não te chamou quando você não estava fazendo nada. Ele te chamou quando você estava fazendo alguma coisa. Por quê, pastor? Porque Jesus não chama à toa. Talvez você está tão ocupado, tanta coisa, você diz assim, chama fulano, Senhor, eu estou muito ocupado. Deus não chama para o seu reino, para o seu trabalho, pessoas à toa. Deus vai chamar sempre aqueles que são ocupados, aqueles que trabalham, aqueles que ralam, aqueles... Pastor, eu não trabalho, mas cuido da minha casa, dos meus filhos. Minha filha, se isso não for trabalho, eu não sei mais o que é. Pois estão me entendendo? Para que você saia daqui hoje dizendo, eu sou um seguidor de Jesus, você precisa tomar uma decisão de andar como Jesus andou nessa terra, de fazer aquilo que Jesus fez. Porque quando Ele chamou, vem comigo, Ele ensinou tudo que os discípulos ou as pessoas precisavam fazer para caminhar com Jesus, para viver a vida que Jesus tinha para eles. Reflita comigo nessa palavra, nessa pergunta. Você segue a Jesus? Essa é a pergunta. Você segue a Jesus? Esta igreja está seguindo a Jesus? Jesus chama também a nós para sermos seus discípulos. Para sermos seus filhos, para sermos seus servos. Mas hoje eu pergunto, há verdadeiros seguidores de Jesus aqui? É algo que nós precisamos pensar. Pastor, eu sigo a Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, há verdadeiros seguidores de Jesus aqui? Sabe de outra palavra, outro texto que veio à minha mente quando eu estava orando, toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu disse, uau, Jesus. E eu comecei a avaliar, comecei a olhar para o meu ministério, comecei a olhar para a igreja, comecei a olhar para os meus líderes, comecei a olhar para cada um, e eu disse, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não estamos dando fruto, e nós estamos caminhando para o inferno, estamos caminhando para o fogo, Senhor, porque a Tua palavra diz que a árvore, ou a pessoa que não dá fruto, não der fruto, será cortada e lançada ao fogo. Quem segue a Jesus, a igreja que realmente segue a Jesus, dá frutos, e muitos frutos, e frutos que permanecem.
Pastor, o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo para você a missão da igreja, da verdadeira igreja. A verdadeira igreja tem uma missão, queridos. E essa missão é andar nos passos de Jesus. Eu orando, Senhor, o que nós vamos fazer? E Deus me trouxe a lembrança, algo muito importante. Você quer me seguir? Deixe que as pessoas os vejam. Chame a atenção. Fale de mim, ministre às pessoas. Fale o que eu fiz na tua vida, o que eu fiz com você. Fale. Sabe, a cada dia eu tenho estado mais apaixonado por Jesus, porque o que Ele tem feito na minha vida. Eu disse agora há pouco um versículo que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, sim ou não? Ouviram ou não? Sabe o que eu fiz, queridos? Eu vou contar um testemunho para vocês de vitória. Eu tinha uma lona lá na frente de casa, que era justamente na vitrine. Não sei se vocês se lembram, quem já foi lá em casa, uma lona. E aí, o irmão Glauco colocou só o alumínio e vamos passo a passo. E eu falei, Senhor, não estou preocupado com isso não. E aí eu falei, olha, vou colocar vidro comum. Vidro comum. Não vou colocar o vidro que é para colocar aí. Não estou preocupado, vou continuar servindo ao Senhor. Aí do nada, meu irmão me liga e fala, mano, consegui os vidros, tudinho para você. Eu falei, não acredito. E eu perguntei, quanto? Nada. O irmão Glauco estava comigo quando nós fizemos o orçamento, né, irmão Glauco? Quase R$2.000, não foi isso? E eu disse para o Glauco, por isso que você instale os meus vídeos. Já comprou? Não, ganhamos. Deus nos deu. Andar com Jesus, queridos, é ter a certeza, a confiança que Ele cuida de nós. Que não importa o nível de luta, de batalhas e tantas outras coisas mais, Jesus cuida de nós. E a semana, eu, irmão Glauco, Daniel, colocamos os vidros, meu Deus. Aí eu perguntei para a pastora, gostou, amor? Amei. Então vamos continuar servindo a Deus, seguindo os passos do Senhor e deixa que Ele cuida de nós. E deixa que Ele provê tudo, deixa que Ele vai colocando tudo, deixa que Ele vai nos dando tudo, porque não vamos estar preocupados com o que nós vamos havendo de comer amanhã ou depois. Confiemos no Senhor, vamos seguir ao Senhor, porque Deus é o Deus que provê todas as nossas necessidades. Se o Senhor nos chamou, vem comigo, quem te chamou te garante, quem te chamou, queridos, Ele te garante a vitória, Ele cuida de você, Ele faz, queridos, a bênção acontecer onde é impossível de acontecer, mas Ele faz. Todos aqueles que caminham com Jesus, que seguem a Jesus, viverão, queridos, esses milagres. Viverão esses milagres que vão dizer assim, o que está acontecendo? Os seguidores de Jesus tinham na sua vida a bênção do Senhor. Os seguidores de Jesus, quando morriam felizes. Tinham tudo suprido pelo Senhor. É justamente por isso que nós não devemos ter medo das exigências para seguir Jesus. Eu estou preocupado porque a exigência é pesada, eu estou fazendo errado mais ou menos, mas Deus sabe que você não está seguindo a Jesus. Deus sabe que você não está seguindo a Jesus, sabe por quê? Porque você está andando na sua força, naquilo que você vê, e não naquilo que você deveria crer. Você não precisa ter medo das exigências que Jesus faz para poder segui-lo. Olha a exigência que Jesus fez para aquele jovem rico. Jesus disse para ele, olha, vende tudo que você tem e me segue. Olha o oposto, olha a outra situação em que aquela pessoa tinha tudo para andar com Jesus. Tudo para viver na dependência de Cristo. E o que ele escolheu? Ele escolheu as coisas desse mundo.
Ei, você pode ter um carro, a sua casa, não tem problema nenhum. Você pode ter seu carro, não tem problema nenhum com isso. Mas que o Senhor seja na tua vida o primeiro. E que você seja um seguidor de Jesus e não apenas um ouvinte. O que eu quero dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer com isso, queridos, é que todos nós, caminhando com Jesus, servindo a Jesus, Ele garante que cuidará de nós, Ele garante que cuida de nós, Ele garante que provê, que vai prover as nossas necessidades. Sabe por quê, queridos? Porque o que nós damos a Jesus, ou entregamos a Jesus, nem se compara com aquilo que havemos de receber do Senhor. Jesus hoje está dizendo, vem comigo, me perdoe, queridos. Mas como igreja nós não estamos caminhando com Jesus, nós estamos seguindo a Jesus não. Como igreja estamos seguindo as nossas posições, estamos seguindo aquilo que nós acreditamos, estamos seguindo aquilo que no nosso nível, só vou seguir até aqui. Como igreja não estamos nos entregando para Jesus, me perdoe, queridos, mas é a verdade. Como igreja nós damos apenas aquilo que muitas vezes sobra, ou aquilo que, isso aqui está bom. O que nós estamos fazendo como igreja? O que você está fazendo para dizer que é um seguidor de Jesus? Nós chegamos na igreja, parece que como se estivéssemos nos escondendo aqui para ninguém nos ver. Um exemplo, claro que não é verdade. Mas nós não nos apresentamos na rua para que todos saibam quem nós somos. Nós não nos apresentamos nas ruas dizendo nós caminhamos com Jesus. Nós não, queridos, somos identificados como pessoas que caminham com Jesus, como discípulos de Jesus. Essa é a verdade. Ainda nos meus tempos de oração, Deus não me deixou esquecer. E eu falei, Deus, o que tu queres que a gente faça então? Ele disse, vai para a rua. Mostra que vocês são meus filhos. Mostrem que vocês são meus filhos. Vão para a rua. As ovelhas estão lá fora, perdidas. Vão para a rua. Sabe o que Jesus fez, queridos? Ele fez justamente isso. Ele saiu do céu e veio para a terra, para a rua. Para quê? Para juntar, para buscar as ovelhas perdidas. E ele ensina. E ele diz, agora vão vocês. Façam. Cuide de pessoas. Abençoe a vida das pessoas. Siga-me, façam o que eu fiz. E aí, trazendo para a nossa atualidade, eu falo, Senhor, como faremos isso? Eu estava lembrando, e Deus me tocou e falou, precisamos fazer isso. São 6 meses que nós temos até o final do ano. A partir de junho. E 6 meses nós vamos, uma vez por mês, para a rua. Nós vamos em cima de um trio elétrico pregar a palavra de Deus, com louvor, com dança, com tudo. A igreja precisa ir para a rua, a igreja precisa ministrar, a igreja precisa, pregar a palavra, a igreja precisa orar pelos enfermos, a igreja precisa executar o que Jesus fez, caminhar com Jesus, é isso, queridos, caminhar com Jesus, é você manifestar a glória dele. Quantos aqui, queridos, como igreja, não estão mais caminhando com Jesus, mas estão apenas chegando, apenas repetindo o mesmo caminho, apenas repetindo um pouquinho do caminho, que é casa, igreja, casa. E aí, nós dizemos assim, pastor, já está tarde, precisamos, amanhã cedo eu tenho que trabalhar, amanhã cedo eu preciso trabalhar, e hoje a prioridade é o trabalho, hoje a prioridade é tanta coisa, hoje a prioridade é festa, hoje a prioridade é tanta coisa, irmãos, mas não há, onde estão os seguidores de Jesus? Os seguidores de Jesus que renunciam a tudo, os seguidores de Jesus que veem a maior importância em estar em comunhão e ouvir uma palavra. Onde estão os seguidores de Jesus, queridos, que fazem a diferença, que se preocupam com as pessoas, que convidam as pessoas para conhecer Jesus, que se apresentam às pessoas como filho, como um seguidor de Jesus? Onde estão essas pessoas?
As igrejas estão cheias de pessoas. Estão. Mas querem ouvir uma palavra. Você é próspero, você vai prosperar, Deus vai mudar a tua história, você prosperar, você vai prosperar. Queridos, não foi essa a ordem que Deus colocou, mas a ordem que Deus colocou, queridos, foi a ordem de buscar o seu reino, a ordem de fazer, de seguir a Jesus, a ordem. Jesus não fala que ninguém vai ficar rico, Jesus não fala, vou te fazer rico, não, Jesus diz que vai te fazer prosperar. Que você prospera quando você trabalha para o reino, quando você se entrega, quando você segue a Jesus. Você não pode participar de um lugar que tudo é positivismo, que tudo é prosperidade, que tudo é, sabe, desculpa a palavra, aquela enganação. Esse não é o lugar para você estar. O lugar para você estar é a igreja bíblica, é a igreja que diz buscar primeiro o reino de Deus, é a igreja que diz, sejam imitadores de Cristo, como eu sou, diz assim Paulo. É a igreja que diz que ouve a palavra e ouve Jesus dizendo, vem comigo, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu farei de vocês pescadores de homens, eu farei de vocês homens e mulheres que vão chegar em um patamar que as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você e vão querer seguir a Jesus como você segue. Como que você acha que está seguindo a Jesus hoje? Como você vê essa igreja seguindo a Jesus hoje? Não vamos mais fazer isso, porque é muito tempo, é isso e aquilo, é isso e aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Olha, seguir a Jesus é você envolver a tua família também. Seguir a Jesus é você trazer a tua família nesse processo, nesse projeto de Deus. Sabe por que Davi dizia, é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora dela? Sabe por quê? Porque ele tinha prazer. Ele sabia do que ele precisava, ele sabia que precisava andar com Deus, caminhar com Deus. Tem pessoas que preferem ficar em casa, muitas vezes passear. Que somos seguidores de Jesus de verdade. Essa é a pergunta hoje, nós somos seguidores de Jesus de verdade? Nós seguimos a Jesus de verdade? Eu vou procurar uma igreja onde a pregação seja mais. Vá, meu irmão! Se o que você quer é alimentar o teu ego, alimentar, sabe, a tua vontade, se você quer, o que você quer é buscar primeiro o teu reino, ok, vá. Mas o que eu preciso ensinar para você hoje, que primeiro é o reino de Deus, que eu preciso ensinar para você hoje, queridos, que nós precisamos ser verdadeiros seguidores de Jesus. E os verdadeiros seguidores de Jesus não estão preocupados com que ao invés de comer ou beber, sim trabalham, mas eles não trabalham, queridos, por trabalhar, eles trabalham como se fosse para o Senhor. Ele vive para o Senhor. Ele caminha nessa terra seguindo a Jesus. Ele caminha nesse planeta, nessa terra, queridos, para glorificar o nome de Jesus. Se dizemos que somos de Cristo, então que sejamos de Cristo, seguindo a Cristo, ouvindo a sua palavra. Se queremos ser mudados, permita o Espírito Santo mudar a tua vida. Se você quer seguir a Jesus de verdade, queridos, se dispa de você mesmo, se renda e se entregue a Ele. E caminhe os passos dele. Pastor, pessoas vão me trair, pessoas vão sim, como Jesus também passou. Esse é o caminho de um verdadeiro servo de Deus. Esse é o caminho, queridos, que nós como igreja devemos tomar. Se somos chamados de igreja de Cristo, onde está essa igreja? Nós somos uma nação que diz a nação dos evangélicos. Se essa nação fosse a nação dos evangélicos, não teria mais fome,
Se essa nação fosse a nação dos evangelhos, não teria mais tanto assassinato, não teria mais tanta droga rodando por aí, não teria mais tantos presos na cadeia. Se essa nação fosse uma nação de Cristo, uma nação de evangélicos, a história desse país já seria mudada. Me perdoe a palavra, queridos, mas para mim essa nação é uma nação de pervertidos. É uma nação de pastores interesseiros, é uma nação de líderes interesseiros, é uma nação, queridos, que cada um só pensa em si, e não no Senhor, e não no que foi chamado para fazer, e usam a palavra para isso, queridos. Nós não temos que ser essa igreja, nós precisamos ser a igreja que identifica-se com Jesus Cristo, como a igreja de Cristo, uma igreja que segue a Jesus. Uma igreja de seguidores de Jesus. Uma igreja que prega a verdade, uma igreja unida, uma igreja que cumpre os propósitos, uma igreja... Que igreja nós somos hoje? De verdade, que igreja nós somos hoje? Será que não nos perdemos? Com tanta manifestação de tanta coisa, com tanta tempero no evangelho, com tanta, coisas desse mundo encaixando no evangelho, colocando no evangelho, temperando o evangelho, conforme a vontade das pessoas. Para ter muita gente, vamos temperar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nada do que estão fazendo aí, nada está na palavra, nada. Eu quero ser próspero, irmão. Eu sou próspero. E tenho prosperado a cada dia mais e mais. Por quê, pastor? Porque a cada dia mais e mais eu aprendo a seguir mais ainda Jesus. Quando eu tenho essa fé, eu aborreço a minha esposa, aborreço a minha filha, eu aborreço mesmo quando tenho fé. Porque o evangelho é assim, queridos. Uma das provas é quando você aborrece. Porque Jesus disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, sogra, sogro e tudo mais, não dá para andar com ele. Evangelho não se equilibra, presta atenção, não dá para equilibrar o mundo com o evangelho. Ou você é seguidor de Jesus, ou você segue ao mundo, não existe meio termo. Quem é você, queridos? Quem somos nós? Que igreja é essa? Que igreja é essa? Qual é a ordem para essa igreja? Nós somos seguidores de Jesus, é pregar o evangelho, é falar de Cristo, Eu tenho uma coisa para você. Você vai viver os maiores milagres na tua vida quando você começar a seguir a Jesus de verdade. De verdade. Os maiores milagres você vai viver quando você se tornar um seguidor de Jesus. Para encerrar, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você acredita nessa palavra? Quero perguntar mais uma vez, você acredita nesta palavra? Você acredita em toda a Bíblia? Você acredita em tudo que a Bíblia fala? O que precisamos saber é que esses homens que foram chamados eram pessoas também dadas à oração, porque Jesus ensinou eles a orar. Hoje não fazemos muita coisa. Até para orar é uma luta, é uma dificuldade, meu Deus. Jesus os ensinou, os chamou, vem comigo. E Jesus ensinou tudo aquilo que Deus o havia dado como missão para que ele pudesse realizar. O que nós somos? Sai daqui hoje, o que você é? Você é um seguidor de Jesus? Ou você só vem à igreja?
Mostre-me os frutos. Mostre-me o seu trabalho, mostre-me a sua ação, mostre-me. Quer ver um exemplo? Quero fazer uma pergunta. Quantos aqui ganharam pelo menos 2 pessoas para Jesus esse ano? Quantos ganharam 2 pessoas para Jesus esse ano aqui? Levante a mão bem alto. Vocês estão vendo como estamos? Não estamos seguindo a Jesus. Não estamos seguindo a Jesus. Não estamos seguindo a Jesus. Jesus te chamou, vem comigo. E nós decidimos ficar no meio do caminho. Porque onde Deus quer nos levar é muito mais alto do lugar que você está. Talvez você esteja aqui hoje mexendo no seu celular, vendo as mensagens, vendo as notícias, vendo se seu time ganhou ou não. Mas lembre-se, naquele dia, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: eu vi, eu lhe vi, eu sei qual é o padrão seu, eu sei como é que você me segue. Você não é meu seguidor. Sabe, queridos, nós não somos perfeitos, mas Deus nos chamou para sermos seus seguidores. E o que estamos fazendo? Quem é seguidor de Jesus vai dizer: eis-me aqui. Quem não é, vai dizer: eu não quero participar por enquanto. Eu não quero participar disso, eu não quero. Quem é seguidor, queridos, diz assim: é para almas, eu estou dentro. É para fazer diferença, eu estou dentro. Nós precisamos viver como Jesus viveu. Nós precisamos caminhar com Jesus. Quando essa igreja decidir caminhar com Jesus, nenhuma cadeira vai ficar vazia. Porque será prazer das pessoas caminharem com Jesus e virem à igreja, onde o seu povo se reúne para adorar e bendizer o nome dele. Fica de pé em nome de Jesus.